Vamos jogar duro. Tem alguém jogando duro aí? Vamos correr, né? É isso aí. Aí você vai correr, porque eu vou passar essa dica rápida aqui, né? Até para você colocar no seu Zuquiderno. Bacana. Vamos lá? Você inclusive já conhece até o procedimento, né? Hoje nós estamos aqui sem a musiquinha porque a dica é rápida. Então tem que passar logo a dica aqui já para jogar duro. Olha a Fran aí na área. Todo mundo aí, né? Todo mundo estudando. É isso aí. Vai jogando duro. Bacana. Opa. Rapaz. Agora sim, né? Aí sim. Agora sim, agora sim, agora sim. É isso aí. Tá geral, né? Rapaz, tá frio aqui hoje. Lavrando um APF na DP, olha aí, ó, o colega lavrando um auto de prisão em flagrante, né? Isso é legal. Acabei de te ver no MV, já corri pra cá já. Bacana? Já fiz uma apresentação lá e já tô aqui. E aí, mestre, boa noite, subúrbio. Não deu pra entender ali. Vamos jogar duro então. Eu vou já entrar aqui na pedra de toque, tá? Não vai dar aqui para ficar discutindo muito acerca da prisão preventiva. Veja, eu já fiz live já comentando, falando decisão rebus-sic-stante, enfim, não tem como. Eu já vou entrar na pedra de toque direto aqui, beleza? Já para passar a ideia. Tranquilo? Legal. Olha só o caso. Tício e Mévio cometeram um delito de homicídio qualificado. Homicídio qualificado. Veja, né, um delito considerado hediondo. E perceba, foram pronunciados, legal? Foram pronunciados e estão presos preventivamente, né? Se encontram aí sob uma custódia cautelar, né? Prisão preventiva. Você sabe que a prisão preventiva tem o seu caráter, né? O caráter cautelar. Veja que a prisão preventiva não tem o caráter de prisão-pena, não é isso? É uma prisão cautelar. A prisão preventiva ela serve o processo. A prisão cautelar, né? Uma prisão processual, ela serve o processo. Por isso que hoje você tem a banalização da prisão preventiva, né? A banalização da prisão preventiva, porque diversas prisões preventivas são decretadas sem a presença dos pressupostos. São decretadas com base no direito penal midiático, né? A mídia forçando, né? Olha, o cara tá aí solto e tal, né? Cometeu esse crime hediondo, aí tá solto. E muitas das vezes você verifica a ausência dos pressupostos, mas mesmo assim o juiz decreta a preventiva para dar uma satisfação para a sociedade, né? Então, veja, é o que eu falo, né? Veja, é o Estado na síndrome de Alice, né? É o Estado na síndrome de Alice. É uma prisão preventiva que hoje é banalizada em decorrência do direito penal midiático. Isso é muito complicado. E não raro, esse preso preventivamente fica um longo tempo com a liberdade cerceada, não é isso? Com a liberdade cerceada, veja, a título de prisão preventiva, ou seja, a título de uma prisão cautelar, né? É o que ocorre. Veja então que o Tício e o Mévio cometeram um delito de homicídio, né? Homicídio qualificado, crime considerado hediondo, tá certo? Foram pronunciados e estão presos preventivamente. E essa prisão, ela já dura 7 anos. Será que essa prisão é ilegal? Será que não há um excesso de prazo nessa prisão? Essa prisão veja, não há um excesso de prazo? Preso cautelarmente 7 anos. Será que eu posso alegar excesso de prazo após a pronúncia? Olha aí eu jogando duro. Você conhece o teor
da súmula... Você conhece o teor da súmula 21 do STJ? Pega lá a súmula 21 do STJ. Pega a súmula 21 do STJ. Pega lá. Quando você pega a súmula 21 do STJ, aí você volta, né? Aí você fala, ó, professor, já peguei aqui a súmula 21 do STJ, né? Aí você, olha, eu tô jogando duro. Peguei aqui a súmula 21. Né? Fica ligado aí. Pega a 52 também, deixa pronto aí. Bem, e pega a 64 também. E pega a 64 também. Beleza? Vamos analisar aqui. Então, veja, eu tenho duas pessoas, né, que estão figurando como acusados, estão respondendo um processo criminal, chamo no percebidigo. Foram pronunciados, né? Estão submetidos aí ao rito do júri, foram pronunciados e estão presos. Isso já há 7 anos, né? Bem, se você pegar a súmula 21 do STJ, a súmula do 21 do STJ menciona o seguinte: pronunciado réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução. Olha só o que fala a súmula 21. Pronunciado réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução. Olha o que fala a súmula 52. Súmula 52. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Olha o caso que eu tenho, então. Eu tenho 2 pessoas que foram pronunciadas. E se você for analisar a súmula 21, você vai ver que não haveria justa causa numa ação de habeas corpus para considerar essa prisão ilegal. Porque, perceba aí, eu digo, a súmula 21 diz o seguinte: o réu ele já foi pronunciado? Já. Se ele já foi pronunciado, não tem como alegar constrangimento por excesso de prazo, a 21 nessa pegada. Deu para entender isso? 52 com essa mesma concepção. 52 agora ela trata da instrução criminal. Ela fala, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. São 2 contextos distintos, mas o que você tem ali é o seguinte: olha, passou dessa fase, não há que se falar em alegação, baseada em constrangimento legal por excesso de prazo. Pois bem, o excesso de prazo, ele pode, e era bom eu ter falado isso antes, mas vamos falar agora. O excesso de prazo, ele pode decorrer, veja, de ato exclusivo da defesa. E aí eu tenho a súmula 64 do STJ. Pega a súmula 64 do STJ. Pega a súmula 64. Alfa Zulu, pegada forte, jogo duro. Você crescendo. Pega a súmula 64. Eu tô rindo aqui. Outro dia uma cara falou: professor, você cria alguns bordões que é muito engraçado. Todo mundo fica falando isso. Alfa Zulu, jogo duro, tá crescendo. Eita, pega lá 64. Tem que ser assim, sabe? Dá um ânimo. Aí que você fica empolgado, entendeu? Senão fica, vou desligar o telefone. A aula é chata. Entendeu? Quando tu bota Alfa Zulu, jogo duro, aí você já... Tô ligado. Vamos lá. Então pega 64. Alfa Zulu, jogo duro. Então é o seguinte. Lá na 64, você vai verificar. Então a gente está falando de excesso de prazo, né? E aí eu teria que ter falado antes que o excesso de prazo pode decorrer, por exemplo, de uma morosidade do judiciário, ou o excesso de prazo pode decorrer de um ato, vamos supor, exclusivo da defesa. E aí eu tenho uma súmula 64, olha o que a súmula 64 fala, né? Olha só. Que não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocada pela defesa. Entenderam? Então, olha, se, por exemplo, a defesa, ela entra com requerimento, pedindo a expedição de uma precatória, pedindo a oitiva, melhor dizendo, de uma pessoa que se encontra num local bem distante, aí há necessidade de expedição de uma precatória, isso vai demorar. Aí ela, vou aproveitar aqui, vou pedir uma oitiva, de uma testemunha, que eu vou tentar dar o nome até achar a testemunha mora em um outro estado, e aí vai demorar, eu entro com a HC
pedir um relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo, vou fazer isso. Mas se fizer, vai se dar mal. Porque eu tenho a súmula 64, dizendo o seguinte, que não constitui constrangimento legal o excesso de prazo na instrução provocada pela defesa. Legal? Bem, esse exemplo que eu estou te dando, esse excesso de prazo que eu estou te dando agora, desse caso do Tício Mévio, te chamo no PCB e digo, não tem qualquer participação da defesa. Esse excesso de prazo que eu estou te dando agora, né, esse contexto, ele decorre de uma morosidade da própria justiça. Então, eu tenho uma morosidade da própria justiça, tá certo? A imputação, dessa demora processual, ela recai no judiciário. E aí, eu tenho aqui a súmula 21 do STJ, que fala, e eles foram pronunciados, a súmula 21 do STJ, pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução. E aí? Será que há excesso de prazo quando eu já tenho uma pronúncia? Né? Eles foram pronunciados, eu tenho 7 anos que eles estão respondendo aqui, né? Já, ou melhor dizendo, estão presos preventivamente já há 7 anos. Eu vou te chamar no Perceba e vou dizer o seguinte, né? E você na sua prova oral ou também lá na sua discursiva, você vai falar o seguinte, olha, não só o STJ, né? STJ, veja, STF também com essa pegada, mas veja, o STJ e os tribunais, né? Não só o STJ, STF, os tribunais também, né? Os tribunais, veja, eles estão fazendo uma releitura dessa súmula, né? Uma releitura dessa súmula. Por quê? Veja, quando você raciocina que não se pode alegar excesso de prazo após a pronúncia conforme determina a súmula, você vai acabar fazendo letra morta ao direito constitucional, né? Da razoável duração do processo. Não é isso? É um direito constitucional. Olha lá, pega lá na Constituição, né? Está lá na Constituição, artigo 5º, né? Prevendo, dizendo o seguinte, ó, inciso 77, né? 77. Ele menciona o seguinte, ó, 78, melhor dizendo. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação. Não é isso? Então, te chamo no PCB e digo, eu teria aqui uma ponderação de interesses, né? Eu teria o direito à liberdade, porque ele está preso preventivamente, veja, e sem uma culpa formada, e teria aqui o interesse da sociedade, né? De manter aquela pessoa presa, né? Veja, você tem uma colidência entre interesses, você tem que ponderar. E fazendo essa ponderação, perceba, tanto o STF como o STJ, o do STJ deu um julgado agora recente, eu vou passar para você. Veja que vem prevalecendo o entendimento de que, perceba, essa duração, né, excessiva, como por exemplo, esses acusados estão presos preventivamente já há cerca de 7 anos, né? Tem gente presa aí 10 anos, né? Veja que para o STJ, é a concepção do STF também, veja que ofende o princípio da dignidade da pessoa humana. Sobretudo quando o atraso decorre da própria justiça, né? Do próprio poder judiciário. Ofende o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso, e inclusive também o direito à liberdade. Entendeu? O Estado estaria tratando com desdém o direito à liberdade, né? Veja, não quero saber não, deixa lá preso. Tem a súmula 21 aí, joga duro. Não é isso? Então se liga, tá? Súmula 21 e a súmula 52, tá? Veja, é feita uma releitura dessa súmula, tá? Veja, fazendo sempre uma alusão aos direitos e garantias fundamentais. Então, isso aqui não autoriza o Estado a, por exemplo, aceitar uma prisão preventiva ad eterno. Entenderam ou não? Então, veja, é possível sim a alegação, olha bem, mesmo que pronunciado, é possível sim a alegação de excesso de prazo. Desde que, veja, seja uma situação fora das raias do razoável.
Beleza? Então veja, né? Veja que nós estamos vendo aqui, perceba, uma releitura da súmula 51 e da súmula 52. Bacana? Vamos ficar esperto aí, tá? Então veja, quando esse excesso de prazo decorre, veja, a imputação, né, desse excesso de prazo, veja, é imputada apenas à defesa, beleza, que aí você tem a súmula 64, né? Que eu dei para vocês aí, não foi? A súmula 64, isso, que diz lá que não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocada pela defesa, né? A defesa, veja, com essa quantidade de recursos, né, de diligência no devido processo legal, veja, eu tenho aqui a ampla defesa, né? Então você não pode impedir a defesa de lançar mão, de querer ouvir uma testemunha, né? A testemunha está lá no outro estado, não, mas eu quero ouvir. Aí a defesa pode lançar mão da oitiva dessa testemunha, né? E aí entender, olha, está demorando, meu cliente está preso, vou pedir o relaxamento. Não. Né? Aí não tem como. Agora, se essa morosidade, né, se esse atraso processual decorre do próprio Poder Judiciário e eu tenho, né, um acusado, né, veja, ele já foi pronunciado, né, e o cara está preso há 10 anos, eis que o STJ está entendendo, veja, que não há fundamentos para a manutenção dessa prisão preventiva. E o engraçado é que no julgado, eu entendo que o STJ deveria ter relaxado a prisão, né? Porque, a meu ver, a prisão já se tornaria ilegal. Mas no julgado o STJ revogou a prisão, né? Revogou. O que tem sido feito é o seguinte: quando entra com HC alegando excesso de prazo, o judiciário tem determinada marcação de audiência imediata. Ele não tem, o que você vê não nem relaxamento de prisão, é marcação de audiência, tá? Mas em alguns casos, como esse aqui, né, de 7, 10 anos preso preventivamente, além da marcação da audiência, a prisão, né, ela é relaxada, né? E em alguns casos está aqui revogada, né? Eu entendo pelo relaxamento, mas enfim, aqui ocorreu a revogação da prisão, não é isso? Fundamentos diferentes, né? Porque veja, eu tenho a prisão relaxada quando a prisão é ilegal. Uma prisão que você tem acesso de prazo, eu considero uma prisão ilegal, né? Mesmo que você tenha os pressupostos presentes, é uma prisão ilegal, porque é uma prisão que você já considera uma prisão pena, né? Você não pode, que eu tenho os pressupostos presentes até, né? Até quando? É meio complicado. Então tem isso. Bem, então, veja, o STJ, um caso similar, né, desse que eu passei para vocês, entendeu que essa prisão, ela ofende, tá, o direito constitucional, e foi legal, porque o STJ entendeu que ofende o princípio da dignidade da pessoa humana, né? O direito de ir e vir, a dignidade da pessoa humana e também o direito de ter um processo, né? Veja, a duração de um processo razoável, lá no inciso 78, né, do artigo 5º da Constituição Federal. 3 fundamentos bons aí, então, para você trabalhar na sua prova, tá certo? Então, veja, professor, a súmula 21 e 52 foram superadas? Não, mas a leitura dessas súmulas deve ser realizada dentro do campo da razoabilidade, né? Dentro das raias do razoável. Bacana, então? Então você sempre tem que estudar aí a súmula 64, a súmula 21 e a súmula 52, que trabalham com essa questão do excesso de prazo. Tá certo? Eu aqui não, porque eu não vou ter tempo agora, não vai dar pra gente dar uma mergulhada, né? Falar lá daquele prazo de 81 dias, que falava lá na Lei 9.034, né? A revogada Lei 9.034, enfim, não vai dar porque ia demandar mais tempo. Aí eu já entrei aqui na pedra de toque já, né? Pressupondo que isso você já estudou, beleza? Aquela discussão lá dos 81 dias, beleza? Aí eu já entrei na pedra de toque já jogando duro para arrebentar com tudo. E porque isso pode cair na sua prova e você lembrar da súmula 21. Tá? Aí ele coloca alguém que já foi pronunciado e o cara está preso há 9 anos e você entender que não pode, que não há possibilidade de alegação de constrangimento ilegal com fundamento na súmula. Porque se você for ler a súmula, uma questão dessa, né? Se você for ler a súmula, você vai entender que ele não pode alegar constrangimento ilegal.
Aí é uma leitura pura da súmula. É para vocês caírem na prova. Calma. Caiu na prova a redação da súmula? Beleza, pô. Você vai marcar. Não tá lá? Tá lá. Caiu na prova. Pronunciado réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução. Certo, é a redação da súmula. Mas se colocar um fato para você discutir, irmão, você vai crescer. Você vai crescer. Olha, os tribunais, né, têm feito uma releitura dessas súmulas. Da súmula 621 e da súmula 52. Né? Veja, é a releitura, né, com uma ótica constitucional. O direito, né? Veja o direito constitucional lá do prazo, né? Da duração razoável do processo. Aí chama no perceba, inclusive o STJ entende que, né, um excesso de prazo fora de raio do razoável ofende o princípio da dignidade da pessoa humana. Olha você crescendo numa redação de prova, falando de prisão preventiva, falando de prazo, né, chamando no perceba a súmula, crescendo na frente do examinador, dentro da sua humildade. Entenderam ou não? Então faça depois um estudo mais específico em relação a essa questão de excesso de prazo. Bem, dá uma estudada lá na decisão, no HC 142177. HC 142177, julgado em 6 de 6 de 2017, né? Agora, 6 de junho de 2017. Beleza? Então foi muito legal. O fundamento, olha, fez referência ao direito à liberdade e também ao princípio da dignidade da pessoa humana e também do direito à duração razoável do processo, direito constitucional. Beleza? E o STJ aqui entendeu pela revogação da prisão. Eu entendo que aqui deveria ser o relaxamento, mas enfim, né? Entendeu pela revogação da prisão, né? Que menciona, ó, a segunda turma, né, por unanimidade. Peraí, mas acho que essa decisão aqui, pessoal, só fazer chamar aqui no perceba. Deixa eu te chamar no perceba e dizer o seguinte: essa decisão é do STF. STF, beleza? Tá com o STJ na cabeça. Melhor ainda, né? Melhor ainda, né? Então veja, STF nessa pegada, beleza? O STJ também tem essa concepção aí, beleza? Decisão foi do STF, tá? Segunda turma, isso que eu vi aqui, segunda turma, decisão do STF, melhor ainda então, né? STF entendendo que esse prazo é um prazo excessivo, né? O cara preso aí 7, 8 anos, prisão preventiva, fala sério, né? Ofende o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, ofende a duração razoável do processo e ofende também o direito à liberdade. Joga no perceba, STF, segunda turma, corrige aí, né? Estava falando STJ, mas já chamei no perceba, já corrigi. STF, segunda turma, HC 142177. HC 142177. Beleza? Então, veja, então essas súmulas, porque o STJ também pensa dessa forma, então a súmula 21 e a súmula 52 tem que ser, há necessidade de uma releitura dessas súmulas com uma ótica constitucional. Joguei duro, falar a releitura dessa súmula com uma ótica constitucional. Viu aí como é que eu... Entendeu? Você tem que saber crescer, né? Usar um termo, um vocabulário técnico para o examinador, né? Há uma necessidade, uma releitura, excelência, né? Com uma ótica constitucional, não é isso? É isso, né? E você vai crescendo dentro da sua humildade, não é isso? Mas o crime era hediondo, não interessa, né? Veja que não é porque o crime é hediondo que o cara vai ficar preso preventivamente ad eterno, né? Se a imputação da morosidade recai exclusivamente no judiciário. Entenderam ou não? Bacana, segunda turma do STF, decisãozinha de junho. Então é isso, né? Sem musiquinha hoje. Entrei aqui já na pedra de toque. Corrige então aí, né? Tá na tela, tá STJ, mas eu chamo no perceba e joga aqui STF na pegada do julgado. Bacana, então, aulão adelante, a pegada é essa, né? Só julgados, a gente faz um trabalho forte de jurisprudência, né? E passa aqui para vocês, além da nossa revisão que a gente vai fazer lá no aulão um dia antes da prova do delegado. Muito feliz, né? Diversos alunos meus foram aprovados no Pará, foram aprovados em Pernambuco, né? Delegados.
Fico feliz recebendo aí até convite aí para participar das formaturas. E eu vou, né? Com muito prazer, né? E ele falou que vai levar o Zucderno dele lá. A gente fica feliz, né? Isso é bacana, né, cara? Eu gosto dessas coisas, né? Aí o cara me pergunta, mas o que você faz em sexta-feira, uma hora dessa? Aí no Periscope, mas tá frio, bicho. Eu vou aqui dar uma dica, qual o problema? Né? Eu gosto, qual o problema, né? Eu gosto, né? Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua vida. E eu tô cuidando da minha, dando uma dica aqui para os meus alunos. Princípio divino. Vamos lá então. Se liga no que eu vou falar agora. Então, o aulão adelante, delegado Mato Grosso do Sul, você tem que entrar lá no site www.adelante.net.br www.adelante.net.br. Rapaz, tá mó frio lá na rua. O que eu vou fazer lá? Vou aqui passar uma dica. Então também, outra coisa importante, né? Outra coisa importante, o aulão adelante delegado, né? Aulão adelante, agente, né? Aulão adelante. Aulão, o pessoal adora, né? Aulão adelante, agente da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, né? Agente escrivão da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Dia 16 de setembro estaremos lá no Teatro Dom Bosco também, Teatro Dom Bosco, beleza? Pessoal, vamos fechar nesse aulão de agente aí, o aulão vai ser top, beleza? E o delegado de Mato Grosso, né? Lá dia 7 de outubro nós estaremos lá juntos. Beleza? Então vamos, né? Vamos chegar junto, tá certo? E é isso aí, né? Depois então, eu vou acabar, que eu ainda não terminei. Veja, a segunda parte da aula de retroatividade da lei penal benéfica, né? Faltou eu falar em relação à súmula 711, né, de crime permanente continuado, né? Se aplica a lei mais gravosa ou aplica a lei penal benéfica, né? A gente vai jogar duro nesse sentido. Eu também vou tratar em relação à jurisprudência benéfica, se há retroatividade da jurisprudência benéfica ou não. Será que há retroatividade? E eu não vou falar agora, senão vou ter que jogar duro aí, vai demorar muito. Beleza? Então, lá, meia hora eu só falando desse julgado. Se eu entrar aqui, já era, aí não dá. Beleza? Então eu vou fazer essa revisão aí com vocês, né? Hoje eu estava falando lá do crime de ação de passagem lá no Instagram, né? Falei, você sabe o que é o crime de ação de passagem? Sabe o que é o crime de ação de passagem? Eu falei, olha, fica esperto, né, com o crime de ação de passagem. Ação de passagem, né? Olha, eu tenho que passar por aqui. Para quê? Para que eu consiga o resultado. Eu quero a morte. Sim, então eu tenho que lesionar. Tem que lesionar para atingir a morte, né? Para atingir o resultado morte, tá, então a lesão, né? Você passa pela lesão para chegar na morte, Então a lesão corporal é um crime de ação de passagem quando você raciocina com homicídio. Coloca um JD, isso, né? Eu tenho aí o denominado crime progressivo, né? Crime progressivo. Professor, mas eu tenho uma dúvida, professor. O quê, filho? Quando é que eu tenho a progressão criminosa? Quando é que eu tenho o crime progressivo? Crime progressivo, eu te dei um exemplo, né? Acaba lesionando, veja, mas ele quer a morte, não é isso? A lesão... Veja, enseja a morte, ele tem que passar pela lesão, tá certo? Aí é um crime progressivo, aplicabilidade da consunção, né? Ele não vai responder pela lesão corporal e mais a morte, não, né? Tranquilo? Bacana. Crime progressivo, progressão criminosa. Eu vou te chamar no PCB e vou dizer que o Tício encontrou um mévio. Rapaz, eu quero bater nesse mévio hoje. Começou a lesionar o mévio. Bateu pra caramba no mévio. Já conseguiu o que ele queria inicialmente. Eu disse o que você queria? Eu queria lesionar. Tá bom. Rapaz, tive uma ideia. Olha aí. Não, eu vou matar. E vai e mata o mévio. Dá para entender que nasceu na cabeça dele um segundo dolo. Dá para entender que esse dolo agora ele quer praticar um crime mais grave. Sim ou não? Sim, né? Então aí eu tenho a chamada progressão criminosa, né? Olha, progressão criminosa, né? Ele praticou uma ação criminosa e olha, vou progredir. Progrediu, vou praticar mais uma. Entendeu? Não? Progressão criminosa. Entenderam? Progressão criminosa. Pratiquei um crime, vou progredir, vou fazer mais uma. Entendeu? É isso aí, né? E quando eu tenho um crime progressivo, veja, eu tenho uma conduta que para eu chegar à conduta final, né, eu tenho que praticar essa conduta.
Não é isso? Pratica essa conduta para que eu venha chegar essa conduta final. Né? Eu tenho um meio aí. Não é isso? Você vai entender que eu estou colado no Monteiro, isso aí. Você vai entender que tanto a progressão criminosa como o crime progressivo, você tem a aplicabilidade do princípio da consunção, beleza? Princípio da consunção. Ele não vai responder, por exemplo, no crime progressivo, pela lesão corporal homicídio, não, só pelo homicídio. Lá na progressão criminosa, muito embora ele tenha tido 2 dólares, né? Primeiro um dolo de lesionar e depois um dolo de matar, ele vai responder apenas pelo homicídio também. Beleza? Princípio da consunção nessa pegada. Bacana, então? Isso, ele pratica um crime mais grave. Isso, progressão, né? Porque, veja, se ele pratica um crime menos grave, como é que eu vou falar progressão? Aí eu falaria de quê? Regressão. Aí você já pega na tua cabeça, né, filho? Né, filho? Ó, praticou um crime mais grave, é progressão. Né? Se ele vai praticar um crime menos grave, é a regressão. Progressão, progredir. Só vou progredir quando eu praticar algo mais grave. Pratiquei lesão corporal, olhei pro cara, fiquei olhando, agora eu vou te matar. Vai e mata. Aí eu tenho a progressão criminosa. Entenderam ou não? Isso, né? Progressão, crime mais grave, né? Lesão, depois resolveu matar. O homicídio. Joga na pegada é essa de monstro. Beleza, então, tchau, 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 tchau. Vamos nessa, né? Vocês também não são mole, né? Fizeram aqui eu puxar uma progressão criminosa. Ah, sim. Aí eu falei... Aí, então, no crime progressivo eu tenho o denominado crime de ação de passagem. Beleza? A lesão corporal seria um crime de ação de passagem. Professor, seria um crime obstáculo? Não, filho, pelo amor. Não. Mas calma. Calma. Quando você fala crime obstáculo, é quando você tem atos preparatórios punidos de forma autônoma. Aí é crime obstáculo. É diferente. Entenderam? Ato preparatório. Por exemplo, o Tício vai matar um MEV e aí ele adquire uma arma de fogo. Adquire uma arma de fogo sem autorização legal. O fato dele ter adquirido a arma de fogo, eu já tenho que dizer que ele responde pelo homicídio? Não. Não deu início aos atos executórios. É isso? Mas ele pode responder por um delito? Pode. Qual, professor? Porte ilegal de arma de fogo, que seria um crime obstáculo. Quer ver um outro? Associação criminosa. Não é isso? Eles estão associados, mas ainda não começaram a praticar crime. A associação criminosa seria um ato preparatório ao crime que eles irão praticar. Mas o fato, né, de constituir associação lá, veja, já caracteriza o delito? Já. Então você teria aí, associação criminosa é um exemplo, né, de crime obstáculo. E o porte de arma de fogo quando se associa ao homicídio também é um exemplo de crime obstáculo. Isso, P3 para falsificação, exatamente, né? E diversos exemplos aí. Beleza? Então aí já estão começando a viajar. Calma, não dá, olha o horário. Aí você mata o papai, né? Papai gosta de desenhar. Não tem como aqui eu sair entrando no instituto aqui para responder resuminho. Eu gosto de desenhar, né, para fazer bem feito, né? Não vou ficar aqui, vamos fazer uma coisa legal. Já começaram a entrar em tentativa, um monte de coisa aí, não. Fica tranquilo, eu tenho uma aula de tentativa que eu falo lá no YouTube, tá tudo aí, né? Tem no Zuckerberg, outro dia eu vou falar sobre isso aí. Beleza? Só entrei aqui para falar nem sei mais o que eu tava falando. O que eu tava falando aqui? Entrei aqui para falar do excesso de prazo, acabei entrando no crime de ação de passagem, depois acabei falando de crime progressivo, depois de progressão criminosa, depois chamou no perceba, caiu no crime obstáculo, assim vocês me matam. Beleza? Eu também esqueço as coisas, né? Tem que estar estudando toda hora. Vamos lá. Um abraço. Não tem nem musiquinha hoje. Valeu. Valeu, né? Rapaz, acho que eu vou dar um bloqueio nesse malandro aqui, né? Eu não sei o que ele escreveu, né? Não dá pra ler. Vai ganhar. Ganhou. Depois ele... Se for uma coisa boa, depois ele vai me mandar no direct ali. Pô, professor, eu escrevi lá que o senhor era bonito. Espaço Campo na área, professor. Isso aí, né? O pessoal do Espaço Campo aí tá sempre acompanhando a gente aí. Pessoal do Espaço Campo, dá uma olhada. O pessoal do Espaço Campo teve essa aula comigo, né? Eu só não falei do crime obstáculo lá, porque ainda não posso falar para eles, não. Mas progressão criminosa e crime progressivo, eles já sabem o que é. Beleza? Vamos lá, então. Só posso falar de crime de obstáculo quando é tratado intercrimes, né? Deixa comigo que eu vou falar com vocês. Boa noite, sou o Adelante Focado, jogando como sempre muito duro.
Tchau, tchau.